Que Deus o abençoe e o saudamos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E dando sequência à mensagem que é sobre a igreja após a pandemia, na segunda parte. Nós, no vídeo passado, nós enfatizamos os cultos de membros, escola dominical, gestão e obra de revelação. Agora, os relacionamentos que foram mudados e também os estragos da Covid-19, como a depressão, como o infarto, como o desânimo, como o ânimo e também, entendeu, a administração da paciência, que foi um pouco demais até. Entendeu? Então tem muitos da idade um pouco mais velho do que eu que não tem tanta paciência mais e pode provocar isso um problema sério no coração. Falamos sobre as promessas de Deus e seus segredos. Agora, qual é o segredo da promessa de Deus? É a paciência. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele me respondeu. Eu quero dizer aos irmãos a vocês que eu enfatizei o culto público no vídeo anterior e esclareci sobre a salvação com o culto público. O pastor, como gestor da igreja, ele continua, porém, com a obra de revelação das Escrituras, ensinando a respeito das principais doutrinas, entendeu? Pois as Escrituras sagradas vêm de Deus, para a capacidade de todos aqueles que ouvem no culto de doutrina, nas reuniões de doutrina, para conhecimento, escolas dominicais e estudos bíblicos, em atenção aos ensinos de Jesus, quando diz: examinai as Escrituras. Os médicos têm muitos valores e eles são valorizados por Deus, porque primeiro eles ouvem você. Depois que ele ouve você, ele pede o exame. Depois do exame, ele vai analisar o exame. E depois da análise do exame, aí ele vai trazer o diagnóstico daquele exame, mas com paciência. Agora, tem aquelas pessoas que querem desrespeitar as autoridades, estão indo de encontro aos ensinos do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 13, ele fala a respeito disso. Quando a pessoa desrespeita a autoridade, a pessoa está indo contra a palavra de Deus, porque elas são constituídas para o nosso bem, enquanto tiver na palavra. Ele diz assim, que devemos nos sujeitar a todas as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Isso não lhe dá o direito de estar do lado de A ou do lado de B, não. O seu direito é estar de acordo com a vontade de Deus, fazendo da sua passagem aqui na Terra um local em que você está passando para atravessar o rio e depois entrar nas portas do reino de Deus. Bem, quem cura e faz milagres? Ouvi um dia desse pessoas que disseram: poxa, durante a Covid-19 não apareceu um pastor para orar e para deixar as pessoas curadas. Ora, quem cura não é o pastor, quem cura não são aqueles que fazem oração, quem cura é Deus. A cura está dentro da soberania de Deus. Agora, vocês todos devem saber que existe, entendeu, uma maneira de você entender a vontade de Deus nas vidas. E isso você vai aprender na escola dominical, você vai aprender nas escolas dominicais, você vai aprender na reunião
de ensinamento, que culto de doutrina não é para falar sobre outra coisa a não ser o ensinamento da palavra de Deus. E essa deverá ser feita continuamente, não por uma live, mas não somente por uma live, mas sobre... Você tem que sentir a comunhão, a ter uma experiência com Deus. Por quê? Vem aí o chamado novo normal. Bom, para mim, entender que você está vivendo nele é o mais interessante, porque você nasceu, cresceu e Deus está te dando um normal. Agora, só porque você vai mudar de comportamento, é um novo normal? Não, o normal é normal. Agora, se a pessoa está dizendo que existe um novo normal, aí passa a ser anormal. Então, é um normal, vai dar continuidade. Porque essa é a hora de agir gostando ou não. Por quê? Dá sempre para viver um novo normal, que eles falam novo normal, que é diferente da transformação espiritual. Entendeu? Não podemos deixar que a transformação espiritual seja tomada pelo chamado novo normal. De jeito nenhum. Se Deus transformar o caráter do homem, não tem ninguém que possa dizer ele está no novo normal. De jeito nenhum. O novo normal é para que você tenha uma transformação com Deus. Quando você tem uma transformação de caráter, você passa a ter um chamado novo normal, que para mim não é um novo normal, é uma transformação espiritual. Bem, o estrago da atual pandemia, eu já falei, a respeito. Agora, existem, por ela deixada a dúvida, né? Deixou a irritação, o desespero. Por que o desespero? Porque na Bíblia tem promessas. E essas promessas, na palavra de Deus, elas se cumprem. Agora, aqueles que não conhecem as promessas de Deus entram em desespero. O último, que é a dúvida, irritação e desespero. O desespero, ele é só estrago. Mas quando você tem esperança daquilo que eu já escrevi em vários vídeos no YouTube, nesse canal, temos, entendeu? Aí é diferente. Você não tem desespero, porque a esperança anda junto com a fé. Não se conhece a palavra de Deus devido às promessas dele. Por que não se conhece a palavra de Deus? Porque a pessoa não vai a essas reuniões. Essas reuniões não é para apresentar curas, não é para apresentar milagres, mas é para ensinar a palavra. No próximo vídeo, nós falaremos a conclusão desse tema, que é a igreja, como a igreja após a pandemia, baseado em Romanos, capítulo 8, verso 28, quando diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Romanos, capítulo 8, verso 26. Te espero no próximo vídeo. Que Deus os abençoe.